Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Dias de Economia. Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa prova, o que a gente pode esperar, né? Alguns pontos de atenção ali. E aí eu trouxe uma questão aqui para a gente poder discutir e relembrar alguns quesitos aqui. Bom, pessoal, economia é super relevante, né? A gente tem ali primeira fase e terceira fase. O nosso ponto aqui são as questões de primeira fase. Então, a gente nunca sabe como que vai ser a prova, né? Quando a gente olha as provas passadas, a gente sempre está olhando para o retrovisor. É sempre difícil, né, de conseguir fazer uma projeção do que vem. Mas é importante a gente pensar o seguinte, né? Se a gente considerar as últimas provas, os últimos anos, com certeza na primeira fase, o que mais tem caído é a economia brasileira e macroeconomia, né? No último ano, a gente teve ali uma questão de microeconomia bem pura, bem tranquila, né? No ano anterior, a gente teve ali uma questão de economia internacional bem específica ali dos modelos de comércio, né? Mas, grosso modo, sempre que vem caindo mais são os temas de macroeconomia e economia brasileira. E que eu acho que faz muito sentido, né, para a carreira que vocês escolheram seguir ali, né? Então, entender ali os percalços, os avanços e voos da economia brasileira é fundamental, né, para a gente entender como que a gente chegou aqui, né, e a macro, que é basicamente a discussão de conjuntura e como que a gente lê esses indicadores e essas relações, né. Então, continuo apostando ali que das questões aí presentes na prova de domingo, muito provavelmente uma grande parte de economia brasileira e de macroeconomia, né. Eu acho que a parte de economia brasileira é o que vocês devem ter mais facilidade, né, pelo curso de História do Brasil, né, pelos conhecimentos de Geografia e outros conhecimentos que vocês já têm, né? Então, pontos de atenção ali na prova de Economia Brasileira, basicamente lembrar os pontos de passagem, né? Então, lembrem sempre, né, que o mais importante para a gente na discussão de economia brasileira é como que o Brasil saiu de um país agrário atrasado, como que esse país se industrializou, quais foram os desafios desse processo de industrialização, né? E por que esse modelo, né, de crescimento econômico basicamente se encerra ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80, né? Então, entender esses pontos de passagem são os pontos mais fundamentais, os pontos mais importantes aqui, né? Então, a gente tem ali, né, as questões relacionadas à Primeira República, à economia cafeeira, a discussão sobre substituição das importações, a crise de 29, né, como choque externo, o que vai acelerar o processo de industrialização do Brasil, aí os eventos dos anos 40, dos anos 50, plano de metas, né, o PAEG nos anos 60, milagre econômico, primeiro PND, segundo PND, crise do petróleo, na estagnação nos anos 80, e os planos de estabilização ali com o sucesso do real a partir de 94. Né? Então, sempre a prova pode tentar pegar algum detalhe específico de cada um desses períodos, né, características gerais ali, mas o mais importante é vocês conseguirem lembrar um pouco desse ponto de evolução. Né? Porque eu acho que o grande desafio da prova, pessoal, é você conseguir fazer identificar na questão, né, o que ele está querendo te perguntar, né? Essa é a questão principal, né? Então, você se deparou com uma questão, seja de economia internacional, seja de economia brasileira, de macro, de micro, a primeira coisa que você precisa fazer antes de sair respondendo é identificar em qual parte da matéria que esse tema está, né? Então, seja na micro, é um tema de teoria do consumidor, teoria da firma, né? Já é uma pergunta ali de concorrência perfeita, né? É uma pergunta de concorrência imperfeita, oligopólio, duopólio, né? É uma pergunta de equilíbrio geral, né? Então, sempre esse é o primeiro ponto para você identificar. Depois que você identificar onde você está da questão, aí você tenta lembrar os pontos principais e os pontos mais relevantes, né? Concorrência perfeita, né? A gente tem ali todos aqueles pressupostos, né, super importantes para que esse modelo funcione, né, toda a parte de derivação da curva de demanda, curva de oferta, custo marginal, né, tudo relevante a isso. Quando a gente pensa ali os modelos de concorrência imperfeita, né, os casos clássicos, né, que numa situação de monopólio não existe curva de oferta, né? Tanto no monopólio quanto na concorrência perfeita, a maximização de lucro da firma sempre é onde o receita marginal é igual ao custo marginal. Então, assim, sempre tentem voltar para essa parte mais estrutural da discussão, né? Para essa parte mais importante, mais estrutural da discussão. E aquilo, né, pessoal? Não identificou um erro muito absurdo, né? Quando os erros aparecem, normalmente eles são os erros absurdos, né? Quando
a proposta é falsa, né, ou incorreta, sempre tem alguma coisa ali que choca do ponto de vista do que a gente discutiu, né? E se alguns detalhes ali não parecem ser muito absurdos, não parecem, mesmo que você não lembre exatamente daquele ponto específico, né? Provavelmente não é isso que a questão quer saber, né? Ela quer saber mais se isso faz sentido dentro do contexto da questão, né? Então eu queria começar conversando com vocês, né? Já comecei, na verdade, né? Argumentando que eu teria mais atenção para a economia brasileira e macroeconomia. Economia brasileira, com certeza, vocês estão bem preparados pela formação de vocês, pela graduação e pelo curso de História do Brasil. Então, eu me atentaria mais ali aos grandes temas, de industrialização do Brasil, né? Que é um pouco óbvio. Do ponto de vista da macro, da micro, da economia internacional, as questões de microeconomia que caíram nos últimos anos eram questões relativamente simples, né? Eram questões teóricas bem específicas, mas relativamente simples ali, né? Perguntando mais questões relacionadas a princípios de microeconomia, né? É um pouco essa ideia de estrutura de mercado, deslocamento dessas curvas, o conceito de elasticidade, né? Era muito mais essa relação. Economia internacional mesmo, pessoal, quando cai, tem caído muito mais as questões relacionadas a tarifas, cotas e subsídios, né? Então é um tema da economia internacional, mas que conversa muito com a microeconomia, né? Então, se você for dar uma olhada em algum tema ali de micro ou de economia internacional, dê uma olhadinha ali nessa parte de tarifas, subsídios e cotas, né? Porque a gente está num momento importante ali de retomada de alguns movimentos mais nacionalistas, algumas mudanças ali do ponto de vista de âmbito do comércio, né? E isso pode ser um tema sempre importante para a prova. No tema da macro, pessoal, o tema da macro que mais tem caído são modelos de crescimento, né? Na primeira fase, modelos de crescimento e relações mais gerais ali, né? Então, relações de política fiscal, de política monetária, conceitos ali sobre oferta e demanda de moeda, né? Alguns temas de macroeconomia aberta, né? Relacionados ali à taxa de câmbio, paridade descoberta da taxa de juros, né? Então, são todos pontos relevantes ali que a gente tem de forma mais direta, né? Eu trouxe para vocês aqui uma questão de macro, né? Porque acho que é justificável, porque é um dos temas que mais caem, né? E é uma pergunta, eu tentei fazer uma pergunta abrangente aqui para a gente lembrar alguns pontos importantes da macro. Então, eu só vou dar uma olhada aqui nos comentários e aí eu já taco a questão aqui para a gente fazer esse ponto junto, né? Então, tem uma pergunta aqui sobre dá para fazer questões de economia internacional sem ter feito o curso de economia internacional? Dá, né? Porque um tanto das questões de economia internacional tem uma proximidade muito grande com a microeconomia, né? Então, você pode usar ali um pouco do ferramental analítico da micro para responder algumas perguntas de economia internacional. E o final, né, de economia internacional são os conceitos de macro aberta, né? Então, eu acho que a matéria que você deixou de estudar, talvez você fez a melhor escolha possível, né? Porque uma parte da matéria conversa com a micro e uma parte da matéria conversa com a macro, né? Então, tendo feito micro e macro, a parte ali específica de comércio, né, deve ser mais ou menos uns 60% dos tópicos, né? Outra questão é o seguinte, né? Em provas mais antigas, é mais comum as questões envolverem conta, né? Se eu acho que tem grandes chances de retornar questões de conta. Eu acho que não, né? A prova tem sido cada vez mais conceitual, ela tem cobrado cada vez mais ali conceitos econômicos mesmo, né? Então, respaldos teóricos ali, né? Nas proposições teóricas e como que a gente lida com essa teoria do ponto de vista de entendimento da economia. Então, eu acho que não é isso exatamente o que a gente vai ter, né? Modelos de desenvolvimento econômico, pessoal, a gente tem basicamente ali o grande modelo, né? Se você vai querer reler um modelo, leia o modelo de Solow, né? O modelo de Solow é o principal modelo de desenvolvimento econômico, né? Ele é tido como um dos modelos de crescimento exógeno, né? Basicamente porque o que o modelo de Solow mostra para a gente é que o crescimento da economia depende basicamente ali da quantidade de capital por trabalho. Então, o que faz a quantidade de capital por trabalho aumentar são os investimentos, né?
a minha capacidade de produção econômica vai depender, em última análise, da variação do estoque de capital, né? Lembrando que capital aqui não é dinheiro, né? Capital aqui são máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos, né? E o modelo de solo é o principal modelo do ponto de vista de modelo de crescimento exógeno, né? Quando a gente olha para os modelos de crescimento endógenos, né, o que os economistas tentam introduzir na explicação é o que levaria a alterações na estrutura de capital, como que as empresas desenvolvem tecnologia, né? Como que essa formação de patentes e pesquisa interna das empresas aumenta a sua capacidade produtiva, seu ganho de eficiência, né? Eu acho que o modelo de crescimento é um pouco mais essa relação, né? Eu queria, para a gente não ficar muito atrasado, pessoal, compartilhar a questão que eu preparei para vocês, né? Então, a questão que eu preparei para vocês é essa questão aqui. Deixa eu só alterar aqui o meu visor para eu conseguir ler isso aqui. Peraí que o negócio está bem na minha tela. Pronto, vamos lá. Então, percebam que eu tentei fazer aqui uma questão bem, né, de macro, tentando confundir a cabeça de vocês, tentando pegar ali vários pontos relevantes aqui de discussão. Né, então, uma pergunta de macro aberta, né? Uma política monetária contracionista por parte do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, pode gerar um processo de depreciação do real frente ao dólar, mas essa mesma política jamais poderia reduzir as exportações brasileiras para o mercado norte-americano, né? Então tem um monte de raciocínio por trás aqui, né? A questão principal que a gente pensa é o seguinte: primeiro, né? O que ele está me perguntando é política monetária e exportações, né? Então, a primeira questão que a gente tem que lembrar, pessoal, é o seguinte, né? Qual que é a relação entre política monetária, exportações e importações, né? O mecanismo de transmissão aqui, a ideia básica é o que a gente chamou lá nas aulas de paridade descoberta da taxa de juros, né? E o conceito é um conceito relativamente simples, né? A ideia aqui é o seguinte: uma parte do fluxo de moedas, do fluxo de divisas entre países, né, responde a uma alteração das taxas de juros de referência desses mercados, né? Então, a ideia é o seguinte: se a taxa de juros no Brasil é muito maior do que a taxa de juros nos Estados Unidos, isso deve favorecer a entrada de dólares na minha economia, né? Portanto, o que geraria uma apreciação do real e pioraria as exportações brasileiras, né? Então, sempre que você lê alguma coisa de política monetária e comércio, lembrem que a relação por trás aqui é o conceito de como uma mudança da taxa de juros acaba afetando a taxa de câmbio. Só que esse fluxo de entrada ou saída de dólares da economia, ele não é determinado pela minha taxa de juros, Brasil, ou pela taxa de juros dos Estados Unidos, né? Mas pelo diferencial dessa taxa de juros, né? Então, se a gente pensa hoje, por exemplo, a Selic no Brasil é de 13,25% ao ano, enquanto nos Estados Unidos essa taxa de juros é de 5,25% ao ano. Pessoal, como que podem coexistir taxas de juros tão diferentes sem que isso cause uma maior entrada de dólares na minha economia? Porque você pode pensar o seguinte: um investidor americano ele pode obter 5,25% de retorno ao ano nos Estados Unidos ou 13,25% ao ano aqui no Brasil. Por que esse cara não vem? Né? O que a paridade descoberta da taxa de juros vai mostrar para a gente é o seguinte, né? Quando eu tenho um diferencial de juros entre países, né, o que explica esse diferencial de juros? Né? Por que eu não tenho mais saída ou mais entrada de dólares quando essas taxas de juros estão estáticas? É a expectativa de variação do câmbio, né? O que o mercado está mostrando para a gente, quando há um equilíbrio de fluxo de entrada e saída de divisas com uma Selic de 13,25 contra uma taxa de juros nos Estados Unidos de 5,25, o que o mercado está lendo é o seguinte: eu sou indiferente entre ganhar 13,25 no Brasil ou 5,25 nos Estados Unidos, simplesmente porque implicitamente na minha conta, se eu for para o Brasil aplicar esse dinheiro a 13,25, eu vou perder no câmbio exatamente os 8% dessa diferença, né? Então, essa é a paridade descoberta da taxa de juros. Quando eu tenho uma mudança de juros, isso altera o fluxo, né? Quando esses juros estão estáticos, o que explica esses patamares diferentes de juros? É exatamente a expectativa de variação do câmbio, né?
Só que para entender essa questão de uma forma mais direta, né, a primeira parte da pergunta é política monetária contracionista. O que é uma política monetária contracionista? É basicamente o Banco Central dos Estados Unidos reduzir a oferta de moeda, tirar moeda de circulação, reduzir a liquidez. Bom, se o Banco Central dos Estados Unidos está reduzindo a liquidez, por exemplo, aumentando a taxa de reserva, por exemplo, aumentando a taxa de redesconto, ou, por exemplo, vendendo títulos públicos ao mercado, a quantidade de moeda dessa economia se reduz, portanto, a moeda fica mais cara, aumentando a taxa de juros. Então, quando eu tenho um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, né, o que a paridade descoberta da taxa de juros vai me mostrar é que se os Estados Unidos tende a aumentar a taxa de juros, provavelmente uma parte dos dólares que buscavam uma rentabilidade aqui no Brasil, agora migram para os Estados Unidos, dado, né, que a taxa de juros lá se tornou mais elevada, né? Lembre que os investidores, pessoal, eles nunca olham apenas a taxa de retorno do investimento, né? 13,25 contra 5,25. Mas você sempre pondera o retorno esperado pelo risco de exposição, né? Então a ideia deles é o seguinte, olha, o Brasil paga 13,25 porque é muito mais arriscado eu emprestar para o Brasil do que emprestar para os Estados Unidos. Então a pergunta diz o seguinte: política monetária contracionista do Fed deprecia o real. Tá certo, né? Os juros dos Estados Unidos aumenta, eu vou ter uma maior saída de divisas que estavam alocadas na economia brasileira em direção à economia dos Estados Unidos, e isso vai gerar uma depreciação do real. Perfeito. A princípio, né, isso aumentariam as exportações brasileiras, né? Porque se eu tenho uma depreciação do real, né, isso significa que os produtos brasileiros em dólar vão ficar mais baratos, né? Ficando mais barato, o Brasil exportaria mais. Só que o que a gente precisa lembrar, né, é que o que afetam as exportações brasileiras não é apenas a taxa de câmbio, né, que é o meu exinho aí nessa função X, né? Essa função X são as exportações, né? O que essa função está me dizendo é o seguinte, olha, o quanto o Brasil exporta não depende exclusivamente da taxa de câmbio, depende também do crescimento da economia mundial, do crescimento do meu parceiro comercial. Então, em algum sentido, se o Fed faz uma política monetária contracionista, aumenta a taxa de juros deles, isso gera saída de divisas do Brasil, isso poderia fazer com que as nossas exportações não aumentassem? Poderia. E por isso que essa afirmativa é falsa. Por que poderia? Simplesmente, pessoal, porque quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros deles, né, a taxa de crescimento da economia mundial vai ser menor, né? O custo do dólar para o mundo inteiro fica mais caro, né? Portanto, o que eu posso ter em resposta a um aumento da taxa de juros dos Estados Unidos é um menor crescimento da economia americana. Então, esse menor crescimento da economia americana poderia reduzir as exportações brasileiras, né? Então, se os Estados Unidos têm um PIB menor porque eu aumentei a taxa de juros, isso faz com que as exportações brasileiras para esse país possa ser menor, mesmo com o câmbio depreciado, né? Então, o erro dessa questão é o jamais poderia reduzir as exportações. Poderia sim, né? Sempre que os Estados Unidos faz uma política monetária expansionista ou contracionista, eu sempre posso ter dois resultados, né? Um resultado que explica o aumento ou redução das exportações via câmbio e um movimento que explica esse aumento ou redução das exportações via crescimento da economia, né? Então, essa alternativa é falsa simplesmente por aquela questão ali, jamais poderia reduzir. Poderia reduzir sim, porque mesmo com uma depreciação da taxa de câmbio, né, isso tenderia a fazer o Brasil exportar mais, mas, ao mesmo tempo, vai gerar um menor crescimento da economia dos Estados Unidos, né? Então, o efeito sobre Y asterisco ali, né, o crescimento da economia mundial, poderia ser superior ao efeito da depreciação da taxa de câmbio, né? Então, portanto, essa questão 1 é uma alternativa falsa. Tudo bem? Vamos para uma questão 2, né? Item 2. Para uma economia aberta, em um cenário de regime cambial flexível com mobilidade imperfeita de capital, uma política econômica doméstica expansionista, seja fiscal ou monetária, geraria um crescimento do PIB, mas a contribuição das exportações líquidas nesse crescimento seriam distintas. Pessoal, começou a ler mobilidade imperfeita, regime cambial, é o modelo ISLM-BP, é o modelo Mundor-Fleming, né?
Então, use o rascunho do seu lado para relembrar essas relações, né? Não tentem resolver essas questões de modelo de cabeça, né? Porque é muito mais seguro você fazer as movimentações gráficas ali no rascunho e enxergar o que está acontecendo. Então, basicamente, o que a pergunta está dizendo é o seguinte: se o Brasil faz tanto política fiscal quanto política monetária, o meu PIB vai crescer. Tá certo? Segundo o modelo ISLM-BP, tá certo, né? Uma política fiscal expansionista desloca a IS para a direita, meu PIB aumenta. E efeito multiplicador. Uma política monetária expansionista desloca a LM para a direita, via efeito multiplicador, a minha economia cresce. Por que na política fiscal a economia cresce? Porque o governo aumenta os gastos, o aumento dos gastos aumenta o PIB, o aumento do PIB aumenta o consumo, então esse efeito multiplicador faz a economia crescer. E a política monetária? Uma política monetária expansionista, o Banco Central está aumentando a oferta de moeda na economia. Portanto, as taxas de juros da economia brasileira vão cair, o que vão induzir um aumento dos investimentos aqui, né, a formação bruta de capital fixo, dando início ao movimento de crescimento da economia. Então, essa parte está certa, né? Política expansionista gera um crescimento do PIB, né, num regime cambial flexível com mobilidade imperfeita. Lembrem que se for câmbio fixo, a gente tem que analisar essa relação, né? Política fiscal funciona, a política monetária não funciona. Então, o ponto aqui é o seguinte, o que a gente tem que prestar atenção é, será que as exportações líquidas, né, o saldo da balança comercial, a diferença entre exportações e importações vão se comportar da mesma maneira na economia brasileira se a política expansionista for monetária ou for fiscal? Não vai, né? Por que não? Porque quando eu faço uma política monetária expansionista, que é o gráfico da esquerda, o resultado que eu tenho é uma queda da taxa de juros, né? A taxa de juros final, que é a R2, ela vai ser inferior à taxa de juros inicial, que é a R0. Isso vai gerar um movimento de depreciação do câmbio, né? Essa depreciação do câmbio estimula as exportações brasileiras, desestimula as importações, fazendo com que as minhas exportações líquidas aumentem. Então, quando a gente faz política monetária expansionista, a economia cresce por dois motivos, né? Porque os investimentos aumentaram, dado que o juros doméstico caiu, e porque houve uma depreciação do câmbio. Quando a gente faz essa política expansionista fiscal, que é o gráfico da direita, um aumento dos gastos reduz a poupança doméstica, aumentando a taxa de juros brasileira. Então, a taxa de juros final na economia, quando eu faço uma política fiscal, é um aumento dos juros. Pela condição da paridade descoberta da taxa de juros, se a taxa de juros no Brasil aumenta e a taxa de juros do resto do mundo de referência não se altera, o Brasil isso vai gerar uma maior entrada de dólares na minha economia, apreciando a minha taxa de câmbio, fazendo eu exportar menos e importando mais. Então, nos dois efeitos, a minha economia cresce, mas na política monetária, ela cresce tanto pelo aumento do investimento, quanto pelo aumento das exportações. Enquanto que no caso da política fiscal, ela cresce por aumento dos gastos do governo e pelo efeito multiplicador keynesiano, apesar da queda das exportações e o aumento das importações. Então, a contribuição das exportações líquidas nesse crescimento seriam distintas. Sim, né, essa afirmativa está correta. Vamos para o item 3, né? O conceito de esterilização cambial ocorre quando o Banco Central busca defender uma determinada taxa de câmbio nominal, sendo o resultado de uma combinação de compra e venda de divisas no mercado de câmbio, juntamente com o movimento de venda e compra de títulos públicos de mesmo montante. O que é essa noção de esterilização cambial? Pessoal, esterilização cambial só acontece quando eu tenho um sistema de câmbio fixo, né? Quando o Banco Central tem como meta manter a taxa de câmbio fixa. Se o Banco Central quer manter a taxa de câmbio fixa, ele não pode alterar a taxa de juros, né? Seja via política fiscal ou seja via política monetária. Mas e se o Banco Central, por exemplo, querendo manter o câmbio fixo, resolver fazer uma política monetária expansionista? É o que a gente está enxergando nesse gráfico. Bom, a LM se desloca para a direita, eu saio do ponto E0 com o ponto E1, né? Como eu estou no ponto E1, a minha taxa de juros se reduziu. Isso vai gerar a saída de dívidas na minha economia, né?
Mas o Banco Central não quer que as divisas, apesar da saída de divisas, o Banco Central não quer que eu tenha uma mudança na taxa de câmbio. A única forma que o Banco Central tem de defender essa taxa de câmbio com uma taxa de juros R1 ao invés de R0 é vender moeda, vender câmbio, vender dólar, né, para compensar os dólares que saíram. Mas quando o Banco Central vende dólares no mercado doméstico, ele está retirando moeda, né? Pensem de forma mecânica, ele entrega dólares para o mercado e o mercado entrega reais para o Banco Central. Portanto, é como se eu tivesse uma contração da LM novamente, né? Uma redução da oferta de moeda. Mas o Banco Central não quer que isso aconteça, exatamente porque o movimento inicial dele foi expandir a oferta de moeda. Então, ele não quer contrair a oferta de moeda via venda de dólares. Então, para compensar esse movimento, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender dólares para defender a taxa de câmbio, mas ao mesmo tempo devolver moeda na economia. E ele vai fazer isso via compra de títulos públicos, né? Então, a esterilização cambial, pessoal, é uma operação casada, né? O quanto o Banco Central tem que vender de dólares para manter a taxa de câmbio é o mesmo montante em reais que ele precisa comprar de títulos públicos. Porque os dólares que ele vende, ele tira a moeda e ele devolve essa moeda via compra de títulos públicos do mercado. Ele absorve os títulos do mercado e devolve reais nessa economia, mantendo ali a taxa de câmbio fixa, né, e a oferta expandida de moeda. Isso tende a ser permanente? Muito provavelmente não. Muito provavelmente a saída de dólares vai ser muito maior do que o nível de reservas e o Banco Central tem duas opções. Ou ele aceita essa nova taxa de câmbio a um juros menor, ou ele desfaz a política monetária e volta para o R0. Né? Percebam que isso é uma decisão do Banco Central, né? Se ele prefere manter a defesa ali do câmbio fixo, ou se ele queimando reservas cambiais, ou se ele simplesmente abre mão dessa taxa de câmbio. O que você pode se perguntar é o seguinte, mas por que o Banco Central ia querer determinar uma taxa de câmbio fixa? Depende da situação, pessoal. Lembrem do Plano Real, por exemplo. O Plano Real não era câmbio fixo, mas era âncora cambial. O Banco Central queria sempre que a taxa de câmbio ficasse próxima de 1. E por que o Banco Central resolveu que a taxa de câmbio deveria ser próxima de 1? Porque isso fazia sentido dentro do contexto de combate à inflação. A partir do momento que eu deixo a taxa de câmbio próxima de 1, os produtos brasileiros não podem ficar mais caros que os produtos estrangeiros, porque senão eu trago a importação. E isso seria uma forma de eu limitar o crescimento dos preços e fazer com que a inflação brasileira se aproximasse da inflação americana, né? Então, sempre existe um porquê você manter a taxa de câmbio fixa, né? Se você pegar os países da Europa nos anos 90, 91, por que eles defendiam um câmbio fixo entre os países europeus? Basicamente para você conseguir convergir para uma taxa de juros, uma taxa de câmbio estável, para você preparar a economia europeia para a adoção do euro, né? Então, sempre existe uma justificativa para isso. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Esterilização cambial é exatamente isso, né? O que o Banco Central vende de dólar é o que ele compra de títulos. Ou, se fosse uma política fiscal, o que o Banco Central compra de dólares, tira do mercado, é exatamente o quanto ele vende de títulos para que a questão de moeda continue a mesma. Tudo bem? E o item 4 dessa questão, né? A elevação da taxa de juros básica da economia dos Estados Unidos ao longo de 23 não se traduziu em depreciação do real, em desacordo com o conceito apresentado pela paridade descoberta da taxa de juros. A paridade descoberta me diz isso. Se a diferença de juros entre Brasil e Estados Unidos se altera, isso vai alterar a minha taxa de câmbio. Isso aconteceu. Só que aconteceu, pessoal, no sentido oposto, né? Porque o que a gente tem aqui é o seguinte, em dezembro de 22, né, o câmbio no Brasil era 5,30, a Selic 13,75 e os juros dos Estados Unidos 4,3. Em agosto de 23, os Estados Unidos aumentaram a taxa de juros. Pelo conceito da paridade descoberta, isso levaria a uma saída de dólares do Brasil, o que depreciaria o real. Só que não foi isso que aconteceu, né? O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos caiu e o real apreciou, né? O real passou de 5,30 para 4,85. E por que isso aconteceu?
Então, isso está em desacordo com a paridade descoberta, mas isso aconteceu basicamente porque quando os Estados Unidos aumentou a taxa de juros, 2 bancos quebraram em janeiro desse ano, né? Então, uma parte dos investidores pensou, tudo bem, o diferencial de juros diminuiu, supostamente os Estados Unidos estaria mais atrativo. Mas ele deixa de ser atrativo quando você pensa que o sistema financeiro americano tem algumas fragilidades, porque a partir do momento que os juros aumentam em 23, 2 bancos quebram nessa relação, né? Então, essas eram as questões que eu preparei para vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela e ver mais uma questão aqui. Bom, é isso, pessoal, que eu preparei. A gente não vai ter tempo de falar aqui de teorias neoclássicas, né? A pergunta aqui é teorias neoclássicas de comércio, é teoria neoclássica da micro, né? A gente não vai conseguir tratar disso aqui agora. Teorias neoclássicas de comércio internacional, basicamente ali é a evolução dos modelos ricardianos, né? Então, fatores específicos, Heck-Sherollen, e todas aquelas conclusões do Samuelson, né, de os preços dos fatores tendem a convergir, os preços dos produtos internacionais tendem a convergir, que são coisas que a gente não enxerga na realidade. Pessoal, eu acho que agora é o momento de colher os frutos dos estudos de vocês, né? Vocês se dedicaram, estudaram, então acho que agora é o momento de arejar a cabeça, ficar tranquilo. Para a prova de economia, o principal ponto é, leu a questão, identifica o tema e o subconjunto do tema. É economia brasileira, anos 40, anos 50, plano real, anos 80, né? É de microeconomia? É um tema de concorrência perfeita, imperfeita, né? O que eu estou tratando aqui? É de macro? Que macro que é? É modelo de crescimento? É modelo clássico? É modelo keynesiano, né? Então, ataquem a questão, né? Tomem cuidado, né? Afirmativas muito, muito fortes costumam ser equivocadas ou evidentemente corretas, né? Então, tentem lembrar ali dos pontos que a gente discutiu. Desejo a vocês uma excelente prova, né? Que todo mundo vá muito bem ali, né? Que vocês consigam ali uma performance melhor do que dos anos anteriores, porque o objetivo é sempre melhorar até que chega, né? Que você passa a arrebentação e entra nesse concurso. Então, estou torcendo por vocês aqui de longe e depois a gente volta para discutir essa prova, tão esperada prova de 2023, ok? Boa sorte para vocês, boa prova e contem comigo no que for preciso. Um abraço, pessoal.